Olá, hoje é dia do vídeo mais esperado do ano aqui no canal do Mapa, o comparativo entre as 3 barracas mais populares da Nature Hike no Brasil. Eu estou falando da Nature Hike Monger, a Star River e a Cloud Up. Para fazer um comparativo bem justo, eu comprei todas da mesma cor, na cor cinza, tecido nylon 20D, que são todas para 2 pessoas. Obviamente, a Monger e a Star River são as mais similares dentre essas 3, mas eu considero que a Cloud Up 2 também é uma concorrente, porque afinal de contas são barracas de 2 pessoas, estruturadas, com dupla camada, são barracas feitas para o mesmo tipo de atividade. Como sempre, eu não vou perdoar os defeitos dessas barracas, mas eu vou falar das coisas boas também. Se você decidir comprar uma delas, seja qual for, você pode me ajudar comprando pelos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que são links de uma loja chinesa que distribui aqui no Brasil, então você não vai estar apoiando um comerciante local, você vai estar apoiando o meu canal. Se você quiser comprar de alguma loja nacional, eu também vou deixar link para lojas nacionais aqui. No quesito impermeabilidade, essas barracas empatam porque elas usam exatamente os mesmos materiais, que prometem uma coluna d'água de 4 milímetros. Na minha opinião, é resistente o suficiente para as chuvas que a gente tem aqui no Brasil e em outras áreas da América do Sul também. No quesito volume, a Cloud Up fica em primeiro lugar e a Monger e Star River ficam empatadas porque elas são praticamente idênticas. Essa questão do volume é particularmente importante para quem vai fazer viagens de bike, que precisa acoplar a barraca no guidão, no quadro, no bagageiro, que são espaços bastante limitados. No quesito peso, a Cloud Up fica em primeiro lugar, a Monger em segundo e a Star River em terceiro. Se você estiver interessado nesse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. No quesito ventilação, talvez seja meio óbvio, mas a Monger é a mais ventilada de todas de longe, porque, como vocês podem ver, o quarto dela é totalmente telado. Então, se você for acampar num lugar muito quente, essa vai ser a barraca mais arejada. E se você acampar num lugar muito frio, essa vai ser a barraca que vai ter menos condensação dentro do quarto. Isso acaba sendo potencializado também pelas 2 janelas na cabeceira e nos pés da barraca e pelas 2 portas com área de avanço que podem ser abertas, criando um corredor de vento pelo meio da barraca, se o tempo permitir, é claro. Já a Star River, apesar dela ter um formato bem parecido com o da Monger, o quarto dela é parcialmente telado, ou seja, a metade de baixo dele não é feita como um tecido respirável, e ela possui apenas uma janela, que parece grande, mas na verdade é bem pequena. O único motivo dela ficar à frente da Cloud Up no quesito ventilação é o fato dela ter 2 portas com área de avanço que podem ser abertas, criando um corredor de vento, assim como na Monger. Já a Cloud Up, além de ter o quarto também parcialmente telado, possui apenas uma janela pequena atrás e apenas uma porta na frente, que não vai permitir o mesmo nível de ventilação de uma barraca com 2 portas. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar uma curtida, porque isso é muito importante para o canal. Um outro quesito que me falaram para comparar é a facilidade de se entrar e sair da barraca. Nesse quesito eu diria que a Star River fica em primeiro lugar, porque além dela ser um pouco mais alta, as portas dela são muito maiores que a das outras barracas, tanto da Monger quanto principalmente da Cloud Up. Porém, um detalhe a se considerar é que a porta da Star River ela abre para baixo, né? Ela não abre para o lado. Então isso pode ser um pouco estranho para algumas pessoas. Por exemplo, se você abrir essa porta para fora e a terra estiver molhada ali fora, provavelmente você vai sujar a porta de terra. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Mas é um detalhe que eu considero muito pequeno. Se você precisa de uma porta grande, com certeza a Star River é a melhor dessas opções. No quesito quarto, a Monger fica em primeiro lugar por 3 motivos. Primeiro, ela tem 2 portas que facilitam bastante a entrada e saída da barraca
sem incomodar outra pessoa. Segundo, o quarto dela é amplo tanto no chão quanto no teto, porque a Monger, ela tem uma vareta que cruza o teto, que amplifica ele. Então acaba sendo muito mais confortável para você ficar sentado em 2 ou até 3 pessoas dentro da Monger. Isso acaba melhorando também a ventilação da barraca. E esse teto mais amplo também faz com que as paredes da Monger fiquem mais firmes em situação de vento. Ou seja, quando bate um vento lateral, a parede do quarto dessa barraca ela não vai ficar balançando para dentro, encostando no corpo das pessoas que estão ali dentro. Isso é um problema que acontece na CloudUp, porque a CloudUp ela tem um quarto de formato triangular, né? Ela não tem esse teto mais amplo em cima, e quando o vento bate na lateral da barraca, o quarto acaba encostando no nosso corpo, no saco de dormir, principalmente se você estiver em 2 pessoas com sacos de dormir volumosos, que foi a experiência que eu tive no Pico Marinzinho nesse ano. Foi uma experiência, na minha opinião, bem desagradável. Eu me sinto mal de falar isso porque o meu amigo gosta muito da CloudUp, mas eu odiei usar aquela barraca em 2 pessoas naquela montanha. Ainda no quesito quarto, a Monger possui um bolso na cabeceira e outro no pé da barraca e uma prateleira removível no teto. A Star River possui um quarto que de longe parece similar ao da Monger, mas aquela vareta que cruza o teto da Star River é menor do que a da Monger, então o teto dela é um pouco menos amplo do que o da Monger. Se você olhar as 2 barracas de frente, você vai perceber isso. Além disso, a Star River possui apenas 2 bolsos, que são nas paredes da barraca, ali perto da porta, e não permite acoplar uma prateleira no teto. O quarto da CloudUp é de longe o mais inferior dessa lista aqui, porque, como eu falei, em situações de vento, ele é o que mais sofre. Ele já é um quarto um pouco mais estreito pelo fato de não ter aquela barra cruzando no teto, e quando bate vento lateral nessa barraca, muitas vezes as paredes do quarto encostam no corpo. Como não é um quarto totalmente telado, essas paredes podem ter condensação, e essa condensação vai molhar o seu corpo, vai molhar os seus equipamentos. Ela possui só um bolso que fica em cima da porta, mas eu acho que essa questão dos bolsos nem é tão importante para ser considerada na avaliação do quarto. Outro fator que pode ser considerado na escolha dessas barracas é a área que elas ocupam no acampamento. Por quê? Porque a CloudUp é uma barraca retangular, ela é uma barraca bem estreita, então ela cabe em lugares estreitos. Já a Monger e a Star River são barracas hexagonais. Isso é uma qualidade por um lado, porque faz com que sejam barracas mais amplas, mais ventiladas, com 2 portas. Porém, se você sempre acampa em lugares muito disputados, em lugares que tem pouco espaço para acampar e que muita gente visita, pode ser um pouco mais difícil colocar uma barraca hexagonal ali no meio, né? Porque a barraca hexagonal, além dela ocupar mais espaço, ela tem as portas nas laterais. Ou seja, talvez você consiga encaixar essa barraca num lugar apertado, mas a porta vai dar numa parede ou vai dar em outra barraca. Enfim, acaba sendo um pouco mais desconfortável para entrar e sair nessas circunstâncias. Para ser sincero, eu evito muvuca, eu evito esses lugares muito disputados, então eu nunca tive problema com a Monger, mas eu entendo que algumas pessoas podem preferir a CloudUp por conta disso. E na questão de resistência ao vento, eu diria que essas 3 barracas têm desempenho parecido e que o mais importante é você colocar elas no ângulo correto, porque afinal todas as barracas têm um lado mais resistente e outro lado menos resistente ao vento. Geralmente esse lado mais resistente é aquele mais estruturado, é aquele por onde passa uma vareta, por exemplo. Enquanto que o lado mais fraco costuma ser aquele em que o tecido é mais reto, né, formando uma espécie de parede, e pelo qual não passa nenhum tipo de estrutura no meio. Uma vez eu armei a Monger no ângulo errado, lá no Pico do Itaguaré, e deu uma ventania muito forte. Essa ventania estava batendo bem na porta da barraca, que é a parte menos resistente dela, e isso fez com que a barraca envergasse bastante. Eu imagino que numa situação de vento muito extremo, isso possa até quebrar aquela vareta ali de cima da barraca.
A Star River pode chacoalhar um pouco mais do que a Mongar porque ela é um pouco mais alta, mas eu também não acho que isso vai fazer uma grande diferença. Porém, isso não quer dizer que a Mongar é inferior à Cloud Up, por exemplo, porque a Cloud Up, por outro lado, ela tem duas paredes muito compridas nas laterais, e quando o vento bate nessas paredes, ela entorta muito para dentro. Então, como eu disse, na minha opinião, o mais importante é você colocar a barraca num ângulo adequado. A minha conclusão é que a Mongar continua sendo mais adequada ao meu uso. É uma barraca que eu considero bastante confortável, não acho ela tão pesada para dividir em dois, mas claro que isso é algo pessoal. Também não acho ela tão volumosa para dividir em dois. E gosto daqueles pequenos detalhes, como por exemplo a prateleira no teto. Eu gosto de ter duas portas. Enfim, não dá para negar, é bem evidente que é a barraca que eu gosto mais. Porém, como eu falei, se você vai acampar em lugares mais apertados, a Cloud Up pode ser mais conveniente. Se você quer um quarto um pouco menos telado que o da Mongar, a Star River vai ser mais conveniente. Então, no fim das contas, é algo muito pessoal. Bom, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu investi bastante nele, como vocês podem ver. Gastei mais de R$1.000 para comprar todas essas barracas. Vou dar um jeito de vender elas depois. Se você tiver interesse em comprar essas aqui, inclusive, eu sugiro que me siga no Instagram, porque é provável que eu anuncie essas barracas por lá. Por hoje é só, valeu e até a próxima.